Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Miguel, Glauco, prazer vê-los. Deixa, eu estava seguindo vocês no YouTube, deixa só tirar o YouTube para não dar dois sons. Então, o risco é apagar, é fechar a página errada, mas mantive vocês. Prazer estar com vocês. Sim, eu estava na Argentina, eu fui abrir um congresso de discussão sobre universidade, então na Universidade de 3 de Fevereiro, que é uma universidade perto de Buenos Aires, é uma universidade nacional, quer dizer, federal, muito boa, e foi muito bom o encontro. E o pessoal todo comentando muito, né, muito preocupados com o que o Milei está fazendo com as universidades, com a ciência, tecnologia, com os direitos trabalhistas, tudo, tudo, tudo. Uma grande preocupação lá, viu? Vamos falar disso tudo. Agora, esses ataques do Milei ao Lula não param. E ele agora retuitou, né, a postagem desse maluco aqui, que é esse deputado republicano, que eu nunca ouvi falar, né? Carlos Gimenez, que ele começou a atacar o Brasil com muita baixaria. Ele publicou essa imagem do Lula como se fosse o Maduro, né? Com aquela Ah, sim. usando imagem de ar, a cara do Lula, preso, segurando uma garrafa de 51. O cara é muito criativo, né? Aí, e aí começou a atacar, tá em várias postagens atacando, e o Milley retweetando esse cara, né? E aí, e aí os bolsonaristas estão malucos, né? Aquela turminha lá do Eduardo Bolsonaro, né? E aí tem um deputado aqui, que é um maluco também, Jeffrey Schickini, que ele foi advogado, esse cara, advogado do Felipe Martins, Hum. e esse cara é um escroque. Ele usou a profissão dele de advogado para fazer política. O resultado foi que os clientes dele estão todos sendo presos. Os clientes dele são. Ele não se importa se os clientes são presos, o que importa é ele fazer fama. E agora ele é candidato a deputado federal. E ele é o tipo barra pesada. Agora ele fez um vídeo dizendo que o exército americano está chegando ao Brasil. Chega a ser engraçado, né? Mas o pessoal acredita nisso, né? Então vamos colocar Acredito. aqui. Vamos colocar aqui, depois a gente comenta. Coloca aí, por favor, aqui. Coloca aí o Chiquini fazendo esse ataque aí. As forças especiais já estão no Brasil. E aí ele posta a imagem do deputado americano como se a imagem do deputado americano significasse de fato alguma mensagem. Coloca aí, Gui, por favor. É esse do Chiquini aqui. Jeffrey Chiquini. Tá aí, Gui? Travou? Deixa que eu ponho aqui então, Gui. Deixa que eu ponho, tá? Vamos lá. Ué. Travou tudo aqui. Enfim, deixa pra lá. Não deu certo botar a imagem do. Mas é isso. Ele falando que o exército, as forças especiais estão chegando ao Brasil. Enfim, essa nova loucura deles aí. O que você está achando disso tudo? Olha, é impressionante, em primeiro lugar, porque é um pessoal que fala muito em patriotas, etc., e que não dá o menor valor à independência nacional. Para eles, parece que não há contradição entre dizerem que defender bandeira, as cores da bandeira, e defenderem a invasão do Brasil pelos Estados Unidos, a entrega dos nossos minérios para eles, a entrega das mulheres para isso. Lembra quando o Bolsonaro recomendou turistas estrangeiros que viessem para cá? Apareceu, né? Que viessem para cá para transar com as brasileiras, quer dizer, Aquilo já é um meme que o pessoal está fazendo. oferecendo Isso aí, sexo, de isso aí, sexo livre. desculpa. Deixa eu ver a imagem. Isso aí é a imagem que o Eduardo Bolsonaro está retweetando também, né? Eles estão, viu? Eles estão Pois é. achando maravilhoso, uma baixaria contra o presidente da República do Brasil, uma baixaria. Se fizesse isso contra o Jair Bolsonaro, seria baixaria, né? Claro, claro. E aí tem esse vídeo do Jeffrey Schickini falando. Dá para passar o vídeo agora? Do Jeffrey Schickini? Já liberou seu computador? Aqui. Ontem eu recebi uma informação quentíssima que forças Delta já estão em território brasileiro com inteligência americana. Força Delta é a força especial do exército americano. E hoje, esse deputado
de direita, republicano, americano, vinculado ao Trump, fez essa postagem aqui, ó. É o Maduro preso, só que, ó, ele colocou a carinha do Lula no lugar do Maduro. Isso aqui não é teoria da conspiração, não, tá? Essa daqui é a mesma cronologia do que aconteceu na Venezuela com o Maduro. Primeiro, o governo americano declarou as organizações criminosas da Venezuela como organizações terroristas. Tá bom, não quero ouvir tudo, não. Depois o governo... Chega. Renato, então, desculpa, tinha te interrompido. Pode continuar. É impressionante, eles não têm nenhum limite, é uma coisa louca. O paralelo que eu vejo nisso, você lembra quando a direita mais tradicional, zombava do Lula porque o Lula errava no português, falava de quê, falava menos. O Lula hoje tem um português primoroso, um homem culto, um homem elegante e tudo mais, e eles foram apoiar quem? Foram apoiar um homem que é grosso como o diabo, como Bolsonaro, né? Então, você tem um apelo, a direita sabendo que não tem votos, ela se socorre da extrema-direita e da baixaria total, quer dizer, que acaba, inclusive, tendo acesso, consegue votos pela demagogia, pelo insulto, pelo xingamento, porque tem uma parte da sociedade que acha divertido isso, que acha engraçado, e que vota porque acha engraçado. Eu acho o emblema disso tudo foi o Tiririca, quando concorreu com aquele lema, vote em Tiririca, pior que está não fica, e ficou muito pior depois disso. Mas quer dizer, há um problema sério, que é o fato de que uma parte da população realmente não considera a escolha política uma coisa séria, considera uma coisa que pode ser dependente do entretenimento. Eu vejo nesse discurso político que a gente tem, essa propaganda, sobretudo da extrema-direita, eu vejo a tomada da política pelo entretenimento, virou show business, virou uma coisa engraçada, e as pessoas gostam daquilo que é meio ridículo. Então, o presidente com uma garrafa de 51, etc., a chamar o Lula de pinguço, etc., tudo isso daí acaba atraindo um certo tipo de eleitor que não pensa nas consequências do que vão fazer, não pensa que isso tudo pode trazer resultados que são nefastos. E esse é um problema sério. A gente tem que recuperar o espaço da política séria. Quer dizer, que a política é o que define o futuro de um país. Então, não pode ser tratado de maneira irresponsável. E é isso que me preocupa muito, Miguel e Glauco. Me preocupa ainda mais porque as pesquisas de opinião, elas apontam uma coisa que não tem nenhuma sensatez. Quer dizer, como que com tanta baixaria do lado do Flávio Bolsonaro, com tanta bobagem, como é que ele continua tendo uma intenção de voto resiliente? Era para ele ter caído para baixo de 20%. Era para as pesquisas indicarem uma vitória estrondosa de Lula no segundo turno, e não é isso que a gente tem à frente. Então eu fico preocupado se está alguma coisa muito errada na cabeça de muita gente no Brasil que não vê esses problemas terríveis ou que minimiza. Aquela frase famosa do Trump, na campanha de 2016, que se ele saísse dando tiro na Quinta Avenida, não ia perder um eleitor. Então, será que nós estamos vivendo uma coisa assim, de uma blindagem em face da realidade por uma parte da população? Enfim, é o que me preocupa. Não, e nesse caso desse advogado, Jeffrey Schickini, Renato, quando ele faz esse tipo de teoria da conspiração, que ele diz que não é teoria da conspiração, porque veja, a cronologia é a mesma, só que já existia, e a gente pode questionar, inclusive do ponto de vista jurídico, legal, e isso tem sido questionado, o sequestro de Nicolás Maduro, mas existia um processo na justiça americana em relação a Maduro. Não existe nada em relação ao Lula. Nada, porque não existe nada. É até difícil a gente, né? Eu ficava pensando, poxa, tem gente que debate com essas pessoas que soltam em 2 minutos, como Donald Trump, tem lá em 2 minutos ele consegue soltar 15 fake news. Aí você fica pensando, pô, como é que o oponente consegue dialogar com essa pessoa? E às vezes a gente vê isso, né? É óbvio que isso é uma maluquice, mas essa pessoa também é pré-candidata a deputado federal pelo Paraná. Então, essas fake news, inclusive esse pessoal do antivacina, eles têm feito isso para mobilizar suas bases eleitorais, né? Como é que você vê? Porque você citou essa questão da espetacularização, porque, de fato, né, parece que tem muita gente que hoje vota num representante, aquele que deve ser um representante do povo, seja qual cargo for, como se fosse um reality show, né? Como, vou votar nesse que é mais engraçado, vou votar...
E, além disso, tudo acaba virando um pouco circo, Renato, porque essas pessoas fazem o que for para captar a atenção dos eleitores. E, no fim das contas, o eleitor chega lá perto da urna, às vezes, não vou votar nesse cara. É isso mesmo, uma coisa vai moldando a outra, o comportamento do pré-candidato molda uma parte do eleitorado e vice-versa? Eu acho que você tem razão, é isso mesmo. Quer dizer, existe essa atração pela coisa divertida. O fato da gente ter tido esse palhaço, que é palhaço, a profissão do Tiririca é palhaço, a gente ter tido eleito como deputado, a atuação dele, inclusive, não sei se você lembra, ele prometeu ao Lula que ia votar contra o impeachment da Dilma, e acabou votando a favor do impeachment. Quer dizer, ele já está lá faz tempo, o impeachment já fez 10 anos, então está lá 12, 16, não sei quantos anos que ele exerce o mandato, e é um mandato totalmente inútil. Da mesma forma que você vê, saiu uma entrevista do Eduardo Bolsonaro, em que a entrevistadora pergunta a ele que projeto o senhor aprovou, ele fala nenhum. E às vezes é melhor não aprovar nada, não deixar fazer do que fazer. Quer dizer, é um pessoal da nulidade total. Um sujeito foi presidente da República, tendo sido deputado quase 30 anos e nunca tendo feito nada que prestasse. Então, é uma coisa louca. Quer dizer, a minha impressão é que existe uma tal decepção com a política que quem aparece contestando a política, falando contra o sistema, contra a política, já tem uma simpatia de uma parte do eleitorado. E aí isso acaba traduzindo-se nessa coisa da palhaçada. Quer dizer, quanto mais divertido, quanto mais atrevido. Uma coisa também que muita gente gostava no Bolsonaro é que ele tinha, entre aspas, coragem de dizer o que muitos pensam e não dizem. Eu acho só que o verbo pensar é um verbo inadequado, no caso do Bolsonaro. Eu talvez dissesse o que passa na cabeça. Mas tem pessoas que acham que é corajoso você falar mal de mulher, falar mal de negro, falar mal de gay, falar mal de estrangeiro, falar mal do comunismo, mesmo sem saberem nada. E mesmo no caso do comunismo, você veja, o comunismo acabou. Os partidos comunistas, o sistema comunista, vamos dizer, raiz, despencou em 89, 90, 91. A China, Vietnã, que permanecem, vamos dizer, que são países hoje fortes, não são comunistas no sentido de tradicional. Eles são países que têm uma economia forte, inclusive em termos capitalistas. E, no entanto, você tem gente dizendo que qualquer pessoa de esquerda é comunista. Eu gosto de ler, talvez seja um pouco masoquismo meu, mas eu gosto de ler as cartas de leitores aos jornais, que eles comentam, sobretudo nas páginas. E é engraçado, o leitor da Folha reclama que a Folha está à direita. A Folha está à direita da Folha, está à esquerda da Folha. O leitor do Estadão está à direita do Estadão. E não é raro o leitor do Estadão dizer que os jornalistas do Estadão são comunistas, ou que recebem dinheiro do Lula, o que é um despautério, é uma loucura, quer dizer, é uma incapacidade de reflexão total dessas pessoas. Eu lembro uma vez que eu publiquei um artigo no Estadão, faz talvez uns 15 anos, em que eu defendia a discussão política ampla, abrangente, democracia, um artigo totalmente liberal. Um leitor escreveu dizendo que o meu artigo era marxista-leninista. Quer dizer, não tinha nada, nem de um nem de outro. Então, você tem uma ignorância muito grande graçando por aí, e isso é complicado, porque aí fica difícil você conversar com pessoas assim. Fica difícil tentar dizer, olha, vocês estão... Não é assim, não é bem isso, tal qual posição. A discussão do Elias Jabbour, por exemplo, com o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, em que o Jabbour, assim, praticamente liquida o cara. Mas você vê que o despreparo dessa direita, dessa extrema brasileira, é muito grande. E é assustador pensar que essa gente pode voltar ao governo e que essa gente está presente nos governos estaduais e pode permanecer em vários governos estaduais. Isso me preocupa. Tem um vídeo aqui do Javier Milei, em que você vê, mas tem a ver com o que a gente está falando, porque tem a ver com essa extrema-direita e esse flerte que eles fazem com a insanidade, né? O Javier Milei, que é um cara completamente doido, né? Tanto que ele se elegeu falando que pedia conselhos ao espírito do cachorro morto, coisa de louco. Mas
Aí ele é cheio de teorias de conspiração, né? A última foi que tem um movimento da esquerda mundial contra a Argentina, Partido Democrata dos Estados Unidos, o governo do Brasil financiavam um movimento contra a Argentina, como se o governo brasileiro fosse perder tempo. Mas, enfim, mas ele agora começou, mas ele fala umas coisas ainda mais graves, né? Semana passada ele começou a falar que terroristas estão se filtrando nas universidades da Argentina, se disfarçando de estudantes, professores e pesquisadores, terroristas, né? Mas se você amarra que eles estão, todo mundo virou terrorista, todo mundo é comunista e todo mundo é terrorista, né? E eles pedem para os Estados Unidos invadir os países, e os Estados Unidos está invadindo os países, né? Invadiu a Venezuela, né? Para pegar narcoterrorista, né? O Marco Rubio agora começou essa história, Casa Branca, de que quer pegar terrorista no Brasil, e aí vem o Milei falar que tem terrorista na Universidade da Argentina. Coloca o vídeo aí, vê se esse cara... Vê o que você acha disso aí, Renato. Não vou nem comentar nada. Coloca aí, por favor. No hay que ser ingenuo, ¿eh? ¿En qué sentido? Y porque también hay que, digamos, la gente tiene que estar al tanto de que la estrategia de Gramsci, digamos, de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, ¿sí? De tomar la cultura, ¿sí? De tomar el Estado, no pasó a una etapa 2.0. Y es que se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le meten como investigadores. Entonces usted está importando, o sea, eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y abrió esta puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores. Se dice que viene de Rusia, es una conspiración internacional. No, acá no hay conspiración. Yo le estoy describiendo qué es lo que pasa. Eu gostei que o jornalista falou, não vem da Rússia, né? Gostei dessa observação. O que você achou disso, Renato? Bom, é pena que não seja só piada, né? Pena que seja um presidente da República falando disso. Sabe o que me lembra, Miguel? Quando a Luciana Gimenez recebia o Bolsonaro no programa da TV. Bolsonaro era o palhaço, era o cara que as pessoas riam, porque ele falava coisa tão absurda, que era engraçado. Agora, isso acabou, o palhaço acabou subindo o poder, né? Acabou chegando lá, né? Isso é muito assustador, esse negócio em que aquilo que é totalmente irracional, sem sentido, chega ao poder e faz esse estrago tremendo, político, social, porque a gente sem nenhum preparo. O Milei é economista, é formado economista, mas ele se destacou falando essas bobagens na televisão e passou essa impressão, dado que, vamos dizer, os partidos, a direita e a esquerda, digamos, convencionais, não tinham conseguido salvar a Argentina da hiperinflação, que eles veem como... os argentinos veem como máximo problema, aparentemente, a hiperinflação, pela qual já passaram várias vezes, né? E 3 vezes tentaram resolver dolarizando ou perto disso, né? Pelas receitas mais ortodoxas. Aliás, dolarização na Argentina é um fato, quer dizer, eles falam muito em dólares, mais do que em pesos, né? Quando vão falar em valores maiores, apartamento, compra, etc., é dólar. Então, quer dizer, vem essa coisa de que, em certo momento, eles tentam resolver de uma maneira drástica que nunca deu certo. Não deu certo com os militares, não deu certo na virada do século, quando teve o Corralito, quando teve o Cavalo, não deu certo. E dificilmente não deu certo com o Menem, que foi quem dolarizou mais explicitamente a economia. E acho que hoje também tá indo ruim a coisa, viu? Agora, é impressionante como eles têm, quando ele fala, né, de infiltrar estudantes, infiltrar professores, a gente transfere esse tipo de argumentação aqui para o Brasil, que tem uma escola sem partido, que tem, inclusive, deputados em Santa Catarina, né, a deputada que se elegeu com essa bandeira. A extrema-direita, Renato, tem um problema muito sério com educação e ciência, né? Tem muito com universidades, tanto que também tem um outro pessoal de uma outra vertente de extrema-direita aqui no Brasil que gosta de fazer provocação para estudantes, de fazer eventos
em que eles buscam uma agressão física, né, buscam a violência física, o confronto. Quer dizer, eles têm isso como alvo e como elemento catalisador mesmo, Renato. Quer dizer, na medida em que a educação e a ciência vão mostrando. É uma grande mudança, vamos pegar na ciência, vamos pegar esse ponto. Durante todo um tempo, se entendeu que a maior criação da ciência no século XX tinha sido a energia nuclear, com a bomba atômica, etc. Então a ciência com o Pentágono, como eu dizia, ciência ligada ao Pentágono. A partir dos anos 60, 70, pelo menos, começa uma mudança. Você tem movimentos cientistas que são pacifistas, inclusive gente que participou da bomba atômica, como Oppenheimer e outros. E você passa a ter também um avanço de outras dimensões, a tal ponto que hoje, se eu fosse perguntar o que a ciência melhor trouxe mais importante do século XX, eu diria a saúde. A saúde que dobrou a expectativa de vida em um século, coisa que nunca tinha rolado antes. Então, acho que há uma mudança, e isso leva também as sociedades científicas a serem cada vez mais democráticas. A ideia de que a ciência é neutra e pode ser usada pela direita ou pela esquerda, para a guerra ou para a paz, essa ideia é contestada por muita gente mundo afora, muita gente. Muitos cientistas não querem isso. Não quer. Claro, há aqueles cientistas que trabalham para o Pentágono, trabalham para as agências de espionagem, isso existe. Israel tem aquele software que pega não sei mais quanta coisa, chama Pegasus, coisas assim, que é uma fonte de renda para o Estado de Israel. Os americanos têm isso, os russos devem ter, mas você tem na comunidade científica uma recusa disso grande. E isso incomoda os poderes, porque na hora, por exemplo, que as ciências humanas mostram como a miséria é fruto da organização social e não da preguiça dos pobres, não da burrice, preguiça, da vontade de ter filho para ganhar no Bolsa Família. Na hora que a ciência social mostra isso, é claro que esse pessoal de extrema-direita não gosta e repudia a ciência. Então, você tem esse combate às universidades, toda parte, aquele termo daquele péssimo ministro da Educação do Bolsonaro, que dizia que as universidades públicas eram lugares de balbúrdia. Então, você tem toda uma hostilidade grande, e no fundo é o quê? É o repúdio aos valores do iluminismo, que são valores desde o século XVIII, valores da razão, da emancipação, da igualdade das pessoas, da liberdade, que estão sendo repudiados. E quando eles falam em nome de liberdade de expressão, é a liberdade de expressão deles. Liberdade de expressão dos outros não vale. Então, é uma coisa que... É uma liberdade que é muito mais privilégio. Eu peguei o que vocês estavam falando antes, Miguel, sobre a liberdade, digamos, de sair armado, de não vacinar o filho. Isso é privilégio, não é liberdade. E é uma liberdade contra os outros. Não é uma liberdade que conjuga com os demais. Tem aquela frase famosa, minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, eu não tenho liberdade para deixar meus filhos contagiarem os outros com sarampo, catapora, rubéola. Isso não existe. Então, mas é uma coisa que causa em muita gente... Na verdade, eu acho que isso é um pouco o canto da agonia de gente que ou pertencia a uma elite, ou acreditava pertencer a uma elite, para quem tudo era permitido, que podia fazer tudo contra os outros. Podia maltratar o negro, podia maltratar a mulher, podia maltratar o cachorro, o gato, o animal, e de repente nós estamos numa sociedade que não aceita mais isso. E as pessoas estão chocadas. Elas sentem que perderam uma liberdade que nunca foi uma liberdade construtiva. Sempre foi uma liberdade de destruir, de ser predador, de tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter muita força na luta para isso, porque eu acho que eles estão perdendo a parada historicamente. Por isso que eles estão tão histéricos, estão tão agressivos. Eles sentem que o mundo deles acabou. Vocês devem lembrar quando, contra as políticas de inclusão do Lula, a gente ouvia a direita dizendo, quero meu país de volta. É um pouco isso, a gente quer um país de volta, um mundo de volta, mas é um mundo que não tem mais cabimento. Quer dizer, deixando claro, ninguém é obrigado a ser homossexual, ninguém é obrigado a gostar de mulher, a gostar de negro, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas as pessoas não têm o direito de tratar mal os outros, não têm o direito. Isso
tem que ficar muito claro, e a gente tem que apostar muito nas novas gerações e na educação delas, para que não repitam os exemplos de machismo, de racismo, etc., que tanto tiveram espaço no nosso país. Eu não sei se eu já comentei, Miguel, uma vez, uma senhora me contou com horror, deixando claro, contou horrorizada, que ela tinha uma tia, no começo do século XX, em Botafogo, que andava naquelas calçadas estreitas daquele bairro do Rio, onde você mora, né? Você mora no Rio, né, Miguel? Andava nas calçadas com a bengala, e quando via um negro, ela batia no pé do negro com a bengala e dizia: show, preto calçado não é lugar de preto, anda na rua. Então, quer dizer, é uma coisa 100 anos atrás, é uma coisa assim que ainda tem seus herdeiros, gente que acha ruim ter uma pessoa que acha pobre andando junto. Lembra a história? O aeroporto virou rodoviária. Quer dizer, tudo isso causa um incômodo, mas esse incômodo, os incomodados que se mudem, né? Como diz a frase. Quer dizer, o mundo está melhorando, o mundo está mudando, tem que avançar nisso tudo. Muito bom, Renato. Eu gosto dessa maneira de pensar. Também acho que as coisas avançam, né? Porque, se eu pensar, o Brasil tinha escravidão, né? A gente, às vezes, eu vejo o pessoal falar: não, o Brasil nunca teve uma ultradireita. O que era a elite que defendia a escravidão, se não uma ultradireita? Não pode ter uma ultradireita pior do que essa, que defendeu. Eu lembro até o Rui Barbosa, né? Tem a frase bonita dele, que o Rui Barbosa era um abolicionista, né? E aí você tinha um debate sobre que o jornalismo tinha que ser isento, né? Até na época tinha. Não, aí, como você tinha jornalistas que eram abolicionistas, aí esse cara aí não é isento, ele não tem direito a... Aí o Rui Barbosa veio com essa frase bonita, né? Que não existe imparcialidade diante da injustiça. Aí Claro, senão você vai ter um pró-escravidão e um pró-abolicionista, né? E aí você tem que dar uma simetria. Aí você tem que ter um nazista e um não nazista para você ter uma simetria. Não, a humanidade escolhe caminhos, né? A humanidade é feita de escolhas. Você tem um médico sanitarista e um antivax do outro lado. Exato. Um terraplanista e um cientista. Não é a mesma coisa. Não tem sentido. Né? Exato. Não, mas eu gosto dessa maneira de pensar, porque as coisas avançam, estão avançando, né? Porque a ciência avança, você tem um acúmulo, né? Por exemplo, agora, o Elon Musk, que uma pena que ele se tornou, né? E um cara inteligente, mas ele se tornou um doido. Agora ele começou a falar, não, que o Hitler era de esquerda socialista, né? Aí o próprio Grok, que é a IA que ele criou, o Grok fica respondendo, não, o Hitler não era, o Hitler era de ultradireita. E aí ele nem liga, porque ele não tem mais compromisso com um debate sério, né? Então, o problema é esse. O problema é que você tem uma ultradireita que ela não parece mais preocupada em promover um debate sério. Mas ela, de certa forma, para mim, ela vive um momento também, talvez, de transição, em que um momento de águas turvas no mundo, e que, por exemplo, eu vejo o pessoal fica falando em onda azul da direita na América Latina, mas, sinceramente, eu não vejo tanto futuro em Fujimori, Keiko Fujimori, não vejo assim, não me parece uma grande novidade que a América Latina vai abraçar Keiko Fujimori. O próprio Milei, olha, como é que um cara como esse pode criar qualquer movimento duradouro? Uma pessoa que notoriamente tem problemas emocionais graves, né? Você vê a maneira como ele se comportou aqui em São Paulo, né? A maneira como a gestual dele mostra que não é uma pessoa equilibrada emocionalmente, né? E essas falas dele, terrorista em pesquisador, você vê que ele pega o pesquisador, né? Ele não é só o estudante, é o estudante, o professor, o jornalista e o pesquisador, são os terroristas, né? Isso aí, evidentemente, você vai criando, né? Você cria um caldo de pessoas que vão se insurgindo contra isso, né? E a Argentina, em algum momento, vai se insurgir contra isso, eu tenho certeza. Renato, a gente já chegou ao final do nosso Beleza. programa. Muito obrigado aí pela
pela companhia. Boa semana para você. Olha, sempre um prazer estar com vocês, viu, Glauco, Miguel? Muito bom o trabalho, a importância do que vocês fazem. Então, também boa semana. Muito obrigado pelo convite, viu? Fica aí com a gente então, a gente vai terminar, já vai dar adeus. Podemos dar adeus aqui, Glauco? Vamos lá. Pessoal, então, muito obrigado pela audiência. Forte abraço aí em todo mundo. A gente volta amanhã, 8 horas da noite. Abraço. Isso aí, valeu, gente. Até amanhã.